Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Vamos? Foi? E aí? Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a essa sexta maravilhosa, né? Sexta, 7h30, como prometido, colocaram no Facebook, né? Avisei você que hoje tinha aula especial, aula ao vivo e de graça. Olha que maravilha! Vamos que vamos! Vamos que o nosso papo hoje é sobre a crise na União Europeia, sobre a situação dos PIGs. Nossa, o que são PIGs? Você vai aprender, você vai saber, né? E claro, a gente vai falar um pouquinho sobre um desses PIGs, que é a Grécia, que está passando por um dos piores momentos, né, econômicos da sua história. Então, vamos começar esse papo aí com, claro, a formação da União Europeia, até porque você sabe bem que essa aula aqui é de atualidades, não é? Então, mas o que cai lá na sua provinha, ela, no que diz respeito à atualidades, é alguma coisa em relação à história, em relação à geografia. O cara sempre coloca pra você lá um texto de apoio de algo muito atual. E aí ele mostra pra você o seguinte, caramba, tu tem que estar ligado mesmo nos assuntos que estão ocorrendo no mundo inteiro. Mas quando ele te cobra coisa, normalmente ele te cobra algum assunto geográfico. E melhor pra você, ou assunto histórico no caso, depende do foco dele. Melhor pra você, por quê? Porque normalmente é um tipo de questão, é um tipo de assunto que já foi abordado em outro momento. A atualidade ela serve como um exemplo para você, como um exemplo de uma questão nova, obviamente, para te perguntar um assunto geográfico que já apareceu lá, ou um assunto histórico também que já apareceu lá. Então, é claro que a gente vai usar essa aula aqui de atualidade para falar sobre os problemas que a Europa vem sofrendo atualmente, para falar sobre a Grécia, claro, porque de fato é que está sofrendo mais com esses problemas, e claro, para falar um pouquinho também sobre a dinâmica da Europa, da formação da União Europeia, da formação ou da criação do euro, do que é esse bloco econômico, o que é uma união econômica monetária, né, o que é um mercado comum. A gente vai comentar, vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos, porque eu tenho certeza que isso vai cair para você esse ano. Confia em mim, tá? Vamos que vamos então. Vamos trabalhar, vamos que vamos. Sexta maravilhosa, olha aí, ó, que coisa, né, ó o euro escorregando pela rampa, quanto euro, que coisa maravilhosa, hein? Tá? Situação dos PIGs. Só para situar você, porque eu vou falar PIGs várias vezes, não é? Para ficar um pouquinho mais fácil para você, daqui a pouco a gente vai ver ali quem são eles, mas olha, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Aí você pergunta, pô, mas a Espanha é com E, não é com S. É porque é tudo em inglês, né, Fê? Portugal. Pode falar inglês? Manda ver. Pô, que isso. Eu vou esculachar muito eles, né, cara? Aqui, ó. Ireland, que isso. Italy, Greece and Spain. Porra, é demais, né, cara? Esse negócio de inglês aí, ó. Eu esculacho. Ó, a bandeira da União Europeia. Então, aqui a gente começa o nosso papo de verdade. Aqui a gente começa a falar de verdade sobre o que é esse bloco econômico, né? Como ele se formou, quais são os problemas que ele enfrentou ao longo da história e qual é o problema que ele enfrenta atualmente. No caso, é um problema econômico, né, de proporções inimagináveis quando o bloco foi formado, tá? A gente começa aí em 48, formação da OSCE, tá? Organização Europeia de Cooperação Econômica. Isso aí não é um bloco econômico ainda. É um tipo de organização que foi criada para que o Plano Marshall fosse distribuído para quem tinha que receber esse Plano Marshall. Para lembrar a sua mente, para lembrar você o que é o Plano Marshall.
Durante a Guerra Fria, na verdade, no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos concederam um grande empréstimo para a Europa Ocidental se reconstruir, né, depois, obviamente, desse grande conflito mundial. Então, o Plano Marshall foi o plano de apoio econômico, o pacote econômico dado lá para a Europa Ocidental para que ela se reconstruísse. E a OSCE foi organizada para quê? Para distribuir essa grana. Para poder pegar e ver assim, esse cara aqui, né, tá precisando, esse aqui outro também tá precisando, toma. Beleza. Ela que vai dinamizar, vai distribuir, vai organizar e vai administrar o Plano Marshall, tá certo? É o passo inicial aí para que você consiga, né, ou para que você perceba que vai rolar uma integração em algum momento. Olha aí, ó. Em 52, forma-se a SECA, tá? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. SECA formada aí, não é, por 3 países, tá? Vou colocar os 3 para você. Olha aí, ó. Que maravilha, não é? Ó. Itália, França e Alemanha e o Benelux, né? O Benelux, ele já era um tipo de integração que ocorria ali na Europa, uma integração entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, certo? Então, esse Benelux já tinha um tipo de organização, um tipo de integração que era uma integração econômica, uma integração cultural, e os 3 outros, França, Itália e Alemanha, no caso, a Alemanha Ocidental, tá? Lembra que a gente está falando aí de pós-Segunda Guerra Mundial? Ó, volta aí. A data é 52, auge da Guerra Fria, e a gente sabe que tem 2 Alemanhas nesse momento, né? Você tem a República Federativa Alemã, que vai ser a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista, tá? Nesse momento, volta pro mapa. Opa, mapa. Isso. Olha aqui, ó. França, Itália, Alemanha Ocidental e Benelux formam a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Isso é importante para quê? Porque você consegue perceber que essa galerinha aqui, ó, ela vai desenvolver uma atividade industrial desde o século XIX. Aliás, a segunda Revolução Industrial, ela foi aplicada aqui nessa galera, né, na Europa Ocidental, porque o pessoal tinha bastante carvão, certo? E bastante minério de ferro. A região, até hoje, tá, considerada a região mais importante no que diz respeito à indústria da Europa, é a região conhecida como Vale do Rio Ruhr. Esse Vale do Rio Ruhr fica aqui na Alemanha. Essa áreazinha aqui, ó, é uma área de extrema importância para a indústria histórica, uma indústria tradicional, uma indústria siderúrgica, uma indústria metalúrgica e, posteriormente, uma indústria também automobilística, tá? Hoje em dia, a dinâmica industrial é um pouco diferente, ocorre um processo de desconcentração industrial. Então, você não tem mais uma concentração específica aqui nessa galera, mas, historicamente, eles são super importantes no que diz respeito à indústria dentro da Europa. Só para te mostrar por que isso é importante, um aperitivozinho sobre os PIGs, a gente tem que pensar aqui, ó, em Espanha e em Portugal, que não vão figurar nesse momento, né, no caso, como eu falei, no século XIX, nem no século XX e nem no século XXI, como potências industriais. Desde a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, depois no século XIX e também passando pela terceira Revolução, não são potências industriais, não têm atividades industriais significativas. Isso é uma das razões para que eles tenham uma crise que é bastante significativa, né? Os caras passam por uma crise hoje porque tem problemas associados à falta de emprego, né? Ou, na verdade, a falta de postos de trabalho. Se você pensar, o que gera emprego há muito tempo na indústria é a indústria de automóveis. Não só de automóveis, siderúrgica, metalúrgica e tal, como a gente vai encontrar aqui nesses outros países. Lembrando que essa produção industrial na Itália vai ficar concentrada aqui na parte norte, tá? Vamos voltar um pouquinho? Olha aí. Não? Opa, volta, vem. Olha aí. Tá lá o SECA. Nesse momento você já pode chamar Europa dos Seis, mas de novo, eu não tenho um bloco econômico formado. Depois vai formar-se em 57 a CEE, Comunidade Econômica Europeia, e aí de fato a coisa vai estar mais integrada, né? O bloco econômico vai começar a se desenvolver, vai começar a se unir, tá? Olha aqui, a integração ainda não é econômica, ela é apenas setorial, tá? Você tem uma cooperação ali de transporte e de energia, e também uma cooperação industrial. Lembra? Falei aqui no mapinha, opa, mapinha, olha lá. Falei no mapinha aqui, ó, que aqui está concentrada a principal região industrial da Europa. Tá? Guarda isso na tua mente aí. Ah, mas não é atualidade, não é sobre a crise grega? Claro que é sobre a crise grega. Mas, cara, aproveita isso para aprender um pouquinho sobre a Europa, né? Olha aqui, ó. Você vai saber que aqui vai estar a atividade industrial
principal concentrada. Hoje vai ter um processo de desconcentração, né, atualmente, tá? Outro mapinha é o nosso Benelux, Bélgica, né, Holanda, no caso aqui, e Luxemburgo, tá aqui. Então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo vão fazer parte, né, ou na verdade vão se unir e formar esse Benelux, tá? Que maravilha! Olha que interessante. Deixa eu voltar aqui no outro mapinha. Volta. Ó, aqui a galera sai, né, de França, ou na verdade, se você pegar aqui o rio Ruhr, tá? Ele vai até o rio Reno e o Porto de Roterdã, volta no porto, ó. Porto de Roterdã é um dos portos mais importantes da Europa, tá? Vamos que vamos. Olha aí, ó. CEE, não falei pra vocês, 57, tá formando a CEE, Comunidade Econômica Europeia, forma-se ali um mercado comum. Tem um vídeo, tem uma aula aqui, né, no ProEnem que eu gravei, tá aí numa das semanas da galera que tá com o pacote assinado, que mostra um pouquinho a diferença entre os blocos econômicos, os graus de integração que existem entre os blocos econômicos, tá? A gente vai ter aí uma zona de livre comércio, tá? Uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica e monetária. Cada um desses que eu falei é um degrau na escalada para a integração máxima. Então, quando um bloco se forma, ele se forma, né, lentamente, na verdade se forma com um pouco de integração, então você vai ter zona de livre comércio, depois, se ele ganhar um pouco mais de integração, né, se ele tiver mais algumas características que unam aquela galera, você vai ter uma união aduaneira, posteriormente um mercado comum, certo? E depois uma união econômica e monetária. Para você ter ideia, no mundo inteiro, existe só a União Europeia como união econômica e monetária, já que ela tem uma moeda comum ali, e não só uma moeda comum. Tem toda uma organização política que é supranacional, que está acima dos países que estão ali no continente europeu, e esses países, eles devem, né, todo tipo de resposta, eles devem ali, né, todo tipo de ação econômica para o bloco europeu, tá? Então é o bloco, de fato, mais integrado que a gente tem no planeta, tá? Então em 57 forma-se agora sim a União Econômica já com o mercado comum, né? Lembrando que em 57 nós temos 6 carinhas ainda, tá? Já falei sobre esses 6 carinhas. Em 74 entram mais 3, certo? Hoje a Europa vai contar com, a União Europeia vai contar com 28 membros. Eles vão aos poucos sendo, né, adicionados ao bloco. Já vou chegar ali na Grécia, que foi adicionada, né, em 81, já vou chegar também em Portugal e em Espanha, já vamos chegar nesses caras. Ó, Europa dos 9, entram aí mais 3, os 3 são Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Não pensa você que a Inglaterra, ou na verdade que o Reino Unido, está dentro do bloco desde o início, tá? O bloco se formou porque a SECA, que era aquele grupo dos 3, Alemanha, Itália, França e o Benelux, tinha uma organização já que era a SECA. Então a União Europeia vai se formar naquele momento. A Inglaterra, ela meio que foi afastada, na verdade foi rechaçada. Ela falou, ó, não quero, a França normalmente, ela falou assim, a França falou assim, não quero que ela entre não, deixa a Inglaterra fora disso. A Inglaterra foi chamada de cavalo de Troia. Cavalo de Troia europeu, na verdade cavalo de Troia dos Estados Unidos. Ó, então a gente vai ter o Reino Unido demorando a entrar até 74. A França falou, não. A relação que existe entre os Estados Unidos e a Inglaterra, ou o Reino Unido, eu não quero que ela entre aqui. Eu não quero que ela venha para cá. Eu não quero essa relação. Eu não quero uma interferência americana aqui. Nós vamos fazer um bloco forte e, por isso, a França foi adiando a entrada, foi negando, foi vetando a entrada do Reino Unido até 74, quando, de fato, aí ela entrou no bloco. Para você ter uma ideia, nesse momento você vai ter países que são desenvolvidos, sempre foram potências imperialistas, né? A gente vai ter exemplos aí de potências imperialistas. Isso é uma dinâmica inicial do bloco europeu. Ele vai juntando uma galera que é mais rica, obviamente, que tem o quê? Uma moeda, né, mais forte, que tem uma situação econômica que é mais, vamos dizer assim, estável. Isso é interessante para um bloco se integrar. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o nosso bloco aqui no Mercosul, o nosso bloco ele não consegue se integrar efetivamente porque nós temos economias muito diferentes. Então, por exemplo, a gente quer adicionar a Bolívia agora, né? No caso do Mercosul. Pô, ok, maneiro, vai ser mais um cara para poder comprar da gente, vai ser mais um para fazer parte do mercado consumidor que está crescendo. A Venezuela foi adicionada em 2006. Então a gente vai ter aqui no Mercosul, nesse bloco econômico, um grupo de países que não tem
né, uma economia parecida. É muito diferente, um é mais pobre, outro é ferrado. Paraguai, se comparar com a economia brasileira, pô, o Paraguai tá ferrado. Então é difícil desse bloco se unir, desse bloco se integrar, tá vendo? Tá bom? Então, ó, vem pra cá. Nesse momento, esses 9 são potências históricas e imperialistas. Tá formando um bloco ali que tá, né, se integrando e vai ser um bloco forte. Hoje em dia, a dinâmica é diferente. Hoje em dia, os caras adicionam Polônia, adicionam Croácia, adicionam Romênia, Bulgária. Por quê? São países menos desenvolvidos. São países onde você pode explorar a mão de obra do cara. Onde você pode explorar, né, o terreno do cara. Dentro da dinâmica de desconcentração da indústria, e eu falei com você isso ali no mapinha da SECA, né? Poxa, havia uma concentração industrial ali na Alemanha, na Itália e na França. Ok, hoje está desconcentrado. Onde? Na Romênia, na Bulgária. Por quê? Porque são países menos desenvolvidos e são países que têm mão de obra barata, que tem terreno barato, que tem lei ambiental flexível. Aí, filhão, tu pode ir pra lá, ó, explorar pra caramba todo mundo, poluir tudo lá e que se dane. Não tô nem aí. Por quê? Porque isso é interessante para as grandes empresas que vão lucrar pra caramba. O custo é menor, o lucro é maior, tá? Vamos que vamos então. Continuar com esse papo aí pra gente correr, né, para a situação europeia. Ó, em 86, aí, como eu falei para você, vão entrar Portugal, Espanha e Grécia. Eu não sei ao certo, tá, se a gente pode falar que foi um momento de erro da União Europeia. Mas eu acho que a União Europeia, hoje, ela meio que se arrepende um pouco de ter adicionado essa galera, né? Adicionar esses países naquele momento foi interessante, porque é isso. Um bloco econômico, ele vai se unir para quê? Ele vai chamar novos países para quê? Porque ele quer mercado consumidor. Porque ele quer aumentar, né, a influência desses países mais fortes sobre outros países que vão entrar. Então, adicionar a Grécia, adicionar Portugal, adicionar a Espanha, era interessante naquele momento. Só que esses são os mesmos caras que estão numa crise desgraçada hoje. São eles que acabam, né, determinando ali uma queda na valorização do euro. São eles que acabam determinando, por exemplo, uma instabilidade lá nesse bloco, que faz com que grandes investimentos acabem sendo reduzidos para o bloco europeu. Tá bom? Então, que maravilha. Olha aí, entram mais 3, 9, 10, 11, 12, mais 3, 9, mais 3. Isso, Europa dos 12, certo? Olha aí, ó. Agora sim, forma-se o euro em 91. Tá? Em 91 é assinado o Tratado de Maastricht e agora sim vai ser formado o euro. Aí você vai ter um grupo de países que vão participar da zona do euro e um grupo de países que não vão participar da zona do euro. Quando você escuta no jornal, quando você lê, né, no seu livro, em algum livro qualquer, a zona do euro, você tem que saber o quê? Que são os países que possuem o euro. Não é porque o cara está na União Europeia que ele possui o euro. Tem um grupo de países que possui, tem um grupo de países que não possui. Certo? A gente vai ter, por exemplo, a Polônia, a Croácia, a Romênia, a Bulgária, né, a Dinamarca, o próprio Reino Unido, que não possuem a moeda do bloco, não possuem o euro. Tá certo? Então, esse pessoal não faz parte da zona do euro. Reino Unido e Dinamarca, eles, quando quiserem, podem acionar o euro e podem, né, entrar na zona do euro. Só que não querem, não é interessante hoje para a Inglaterra, com a Libra, que é uma moeda forte pra caramba, entrar no bloco. Eu diria que eu acho que é até interessante para a Inglaterra manter-se ali, ó, olhando o bloco, sendo, claro, um dos países mais importantes, sendo uma potência que pode em algum momento ajudar, né, outros países que estão na crise, no caso esses aqui, tá? Mas ela fica meio que de stand-by olhando assim, ó. Ela não se envolve com o euro, então ela não está numa crise de desvalorização do euro. Ela tem lá a moeda forte dela, que é a Libra, que está presinha lá com ela. E não quer, não tem a vontade, né, de adicionar, ou de transformar, né, a sua moeda em euro. O que acontece, por exemplo, né, com a Romênia, com a Bulgária, com a Croácia, com a Polônia, que já pediram para adicionar a moeda e para botar lá o euro, né, como sua moeda oficial. Isso é interessante por quê? Porque assim, esses caras que estão pediram no momento em que a crise não estava tão expressiva.
Porque é aquilo, é difícil você trocar a sua moeda e você pensar, poxa, eu vou adicionar, eu vou ter agora uma moeda oficial que é o euro, né? Porque é uma moeda forte, porque é um bloco que me defende, e tem isso. O bloco ele é capaz de te defender, o bloco é capaz de te proteger no que diz respeito à economia. Então, esses caras, Croácia, Romênia, Bulgária, né, que pretendem entrar no euro, eles precisam mostrar para a União Europeia que eles têm condições e estabilidade econômica de transformar a sua moeda no euro, no caso. Então, assim, eles podem até ter essa possibilidade, ou eles podem até ter, na verdade, essa estabilidade econômica. A questão é, será que é interessante nesse momento entrar no euro? Porque a gente vai ter problemas aí associados a essa crise atual, tá? Vamos que vamos. Então, lá em 91, assinado o Tratado de Maastricht, que formaliza a União Econômica e Monetária, está criado o euro, entra em 99, o euro entra em vigor, tá bom? Olha aí, ó. Olha os países da zona do euro. Um mapinha aí maravilhoso para você entender. Tá vendo? A gente vai ter Reino Unido aqui, que não faz parte do euro. A gente vai ter aqui, ó, a Suécia, que não faz parte, né, do euro. Ó, Estônia, Letônia. Então, assim, você vai ter um grupo de países, como eu falei, que não fazem parte dessa zona, tá? Vamos lá. Vamos para os PIGs. Que horas tem? Intervalo? Vai? Vamos pro... Então calma, vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, né? Rapidinho a gente volta, deixar essa imagem dos PIGs aí com vocês, tá? Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Com dificuldades em entender Descartes, a história do Brasil e sua expansão geográfica? Venha para o ProEnem. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Sempre com os melhores professores. Laira Pinheiro dá um show em filosofia e sociologia. Leandro Almeida ultrapassa as divisas expandindo o seu conhecimento. Robson Jorge traz tudo o que há de mais novo acontecendo. Paulo Aprígio te leva numa incrível viagem no tempo. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar. E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores à sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem. A sua chance de se dar bem. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, odiernamente é relevante para escrutar o idioma não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem.
Olá, candidato. Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades? E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, explorando cada canto do planeta. E calculando seus ângulos e medidas. Refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui. No ProEnem. Preparação que vai além. E aí? Voltamos. Voltamos. Intervalinho rapidinho. Fazer um pipi, né? Rapidaço. De leve, né? Então, meu povo, voltamos pro nosso papo, voltamos pro nosso assunto. E agora a gente, de fato, começa a falar dos caras que estão na crise, dos caras que estão piores, na verdade, nessa crise, né? Os maravilhosos pigs, que eu já até falei pra vocês em inglês quem são eles, né? Esculachei aqui no inglês. Meu irmão, eu falo várias línguas, né? Desculpa, eu sou um troglodita, né? Uma piadinha ridícula do Chaves essa. Boa pra caramba. Então, olha só. Se liga aí. Portugal, Irlanda, só ferrado, tá? Itália, Grécia e Espanha. Acho que tá mal aqui no Brasil, né? O negócio lá tá bravo. 50% de desemprego nos caras lá, tá? Ah, porque aqui tem crise. Tem. Não vou falar que não tem crise. Mas, meu Deus do céu, tá ruim ficar lá, cara. Tá ruim, os caras estão saindo fora de lá. Te falar que teve até uma questão da UERJ que falou sobre isso esse ano, ano passado. Foi uma questão que falava de migração de retorno, um papo de população e tal. Isso é importante também pra você ter uma noção, né? Às vezes o cara usa um exemplo ou um texto que é maneirão, de atualidades e tal, e a pergunta do cara é simples, a pergunta sobre população, sabe? Era uma pergunta ou uma questão que botava lá o mapa europeu, a galera num ano chegando na Espanha, assim, numa temporada de futebol, você vai lembrar quem fez essa questão, tipo, uma temporada de futebol, o pessoal chegando na Espanha, vários jogadores do mundo todo, no ano seguinte, ano de crise, né, ali 2008, 2009, quando a coisa começou a pegar fogo mesmo, você vai ter o quê? O dobro do pessoal saindo. Então a galera começou a sair de lá, começou a sair, né, e sair da Espanha. O gabarito lá era alguma coisa em relação à migração de retorno. Normalmente o cara quando vai para outro país, ou vai para outro lugar qualquer, e acaba desistindo de ficar lá, ele volta para casa. Então a única que cabia ali era a migração de retorno. O que eu quero te mostrar é que, pô, já tinha crise ali, naquele momento, 2008, 2009, e isso também, né, gerou consequências para o futebol. Aí você pensa, pô, o futebol não é afetado com isso, não é? Claro que é, né? É afetado sim. O próprio Neymar, ele atrasou a ida dele lá pro Barcelona, pô, porque naquele momento em que ele seria contratado e tal, né, 2010 e tal, 2011, pô, não era interessante para ele, porque aqui no Brasil o Santos estava pagando um salário bom pro cara. Então, só para você ficar ligado nesses exemplos aí esdrúxulos do futebol, né? Até porque eu não falo muito de futebol não, porque meu time
Tá bem, tá bem. Eu não preciso falar não, o Vasco tá bem. Ó, vem aqui então. Essa galerinha aqui são os pigs, maravilhosos pigs, não é? Olha eles aqui. Vamos que vamos. Principais causas da crise. Eu sei que você quer saber, porque você quer o troço fácil, né? Você quer molezinha, só vem pra cá. Assiste aqui que você vai ter molezinha. Ó, quando vão te perguntar isso na prova, os caras vão dar uma floreada, vão dar uma misturada lá em um monte de assuntos, mas eles querem saber de você se você tem noção por que a crise começou, qual é a razão ou quais são as razões para essa crise. E é isso que eu quero mostrar para você. É isso que cai na tua prova, é isso que vai cair no teu Enem, né? É isso que vai cair no teu vestibular. O assunto de atualidades, ele é um assunto que aborda muita coisa legal, muita coisa nova, né? Mas nunca vão te perguntar numa prova o que será que vai acontecer com a Grécia. Nunca. Eu sei que você tem essa dúvida, eu sei que você fica angustiado, o coraçãozinho fica pequenininho, você fica, meu Deus do céu, essa prova vai ser difícil. Calma, calma. A informação atual, ela é uma informação que vai te ajudar bastante, claro, você tem que saber o que está acontecendo, não é? Mas o cara não vai te perguntar o que vai acontecer, não vai, ninguém sabe o que vai acontecer, pô. Então não vai te perguntar nunca isso, né, numa prova. Agora, o que aconteceu para que a coisa ficasse desse jeito, aí a gente consegue ver aqui, tá? Reduzida a atividade industrial nesses caras todos, não é? Se você lembra, eu falei no iniciozinho dessa aula mesmo, que a gente vai ter ali, né, na Alemanha, na França, na Itália, países que são historicamente industriais. São caras que desenvolvem uma indústria desde o século XIX. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte, pô, pensa numa marca de automóveis, numa marca de carro portuguesa. Tom, sabe uma? Não. Tem alguma? Será que tem? Portuguesa. Carro português. Tipo, carro português. Ah, Portugal tá fabricando carro aí. Tem alguma? Não tem. Não. Né? Não tem. Isso é um exemplo. Fábrica de automóveis grega. Não tem. Não, não tem. Não tem. A gente não tem ali, nesses países que são os pigs, tradição industrial. E o exemplo do automóvel é bom por quê? Porque é um tipo de indústria que é tradicional. A gente vai ter indústria siderúrgica, metalúrgica e de automóveis como indústrias tradicionais, que evoluíram bastante lá no século XIX, na verdade, século XX, desculpa, na segunda Revolução Industrial. Se eu pegar o caso, então, né, português, o caso espanhol, a Espanha tem alguns protótipos de automóveis lá, mas nada muito significativo, tá? Agora, Portugal não tem carro, né? A Grécia não tem automóvel, não tem automóvel próprio grego, não tem uma indústria própria. Aí você fala assim, mas o Brasil também não tem. De fato, o Brasil não tem. Quando a indústria começou a funcionar aqui, o JK trouxe uma porrada pra cá, que quebraram todas as nossas. Né? Gurgel tinha Gurgel, mas foi a falência, né? Então, a Volkswagen quebrou ela. Esquece. Vem pra cá então, vamos falar de Brasil não. Ó, pouca oferta de empregos, obviamente, se não tem uma atividade industrial naquele lugar, falta emprego, filhão. Se falta emprego, o cara, obviamente, não trabalha. Se ele não trabalha, ele não tem salário. Se ele não tem salário, ele não consome. Se ele não consome, a indústria não vende. Se a indústria não vende, ela não produz. Pô, então a indústria para. Então é um ciclo vicioso do consumo que é necessário numa dinâmica capitalista, pô. O cara tem que ter emprego para o cara poder ter dinheiro, para o cara poder comprar alguma coisinha dentro da indústria, para a indústria funcionar, senão a coisa não funciona. Então, se eu tenho pouca oferta de empregos, ou se eu tenho, no fim de tudo, que é pior ainda, eu tenho desemprego, não tem como o cara gastar, não tem como o mercado consumidor ativar essa indústria, pô. Se não são grandes exportadores, não tem como mandar para fora para ninguém comprar esse negócio. E pior, se não tem indústrias nacionais, não tem como produzir nada. Então você fica numa estagnação que é difícil você desenvolver, né, uma dinâmica mais sei lá, de ajuda, sabe? Para tentar levantar os caras. Tipo, os caras pegaram um empréstimo, no caso da Grécia. Os caras pegaram um empréstimo com a FMI e com o Banco Central Europeu e não conseguem pagar. A dívida grega é de 300 bilhões. Quase 200% do PIB deles, né? E aí, poxa, pegaram um empréstimo, maneiro, beleza. Tem que fazer o que é esse empréstimo? Tem que investir em alguma coisa dentro do país para dinamizar uma atividade industrial que qualquer que seja, para o cara conseguir fazer, né, essa roda aí do consumo girar, tá? Ó, dívida externa com a FMI e com o Banco Central, foi o que eu falei, mais um caso aí, mais uma causa, na verdade, para a crise. Envelhecimento da população é interessante. O cara pode falar de Europa, pode falar de crise. Isso já apareceu também em provas antigas. E falar sobre população. Tem uma questão aqui que a gente vê em população e tal. É uma outra aula, é um outro momento. Mas, de fato, a gente vai ter população, né, europeia envelhecendo e não há renovação
não há mão de obra, as taxas de natalidade estão lá embaixo, né? Se você pegar a Alemanha, tá? Tem crescimento vegetativo negativo. Quer dizer o quê? Nasce pouquíssimas crianças e morre uma porrada de velhinho, porque em alguma hora vai morrer o velhinho, né? Então isso aqui também é um problema, uma causa para a crise europeia, tá? Xenofobia e islamofobia eu acho que seria mais consequência, não entraria nem como causa. Eu quis colocar aqui pra gente, né, também comentar esses assuntos. Xenofobia e islamofobia causa uma crisezinha e tal, mas eu acho que é mais uma consequência, né, da crise. Porque se você lembra bem, e você viu isso, aprendeu isso em população, xenofobia é aquela aversão ao estrangeiro. Você não quer aquele estrangeiro perto de você. Você não quer aquele cara perto de você, porque para você esse cara tá roubando teu emprego. No caso dos países, né, da Europa, que estão ali em disputa direta com outros trabalhadores que vão entrar lá, trabalhadores em sua maioria africanos, ou então a galera, né, da Ásia que migra para lá para buscar emprego, porra. Então, esse cara que é o europeu, que é o nativo, que é o local, né, que é o francês, que é o grego, que é o português, ele está em disputa direta com esses trabalhadores. Claro que esses trabalhadores, em sua maioria, eles são menos qualificados, então não entra numa disputa direta, real, mas é como se, poxa, já tem pouco emprego, e o emprego que tem dão para esses caras que ganham merreca, porque o cara que vem, né, da Ásia, o cara que vem da África, tá ferrado, ganha merreca lá, passa fome lá no continente onde estava. Então ele vai para lá para ganhar merrequinha lá, mas é uma merrequinha melhor que a merrequinha que ele ganhava lá na África e lá na Ásia, entendeu? O caso da islamofobia tem a ver com uma questão cultural, uma questão religiosa, que é a aversão, né? Qualquer um que bote turbante. Mulher passou de burca na rua, meu, tu quer arrancar da cabeça dela a burca, certo? Então, seriam aí algumas interessantes, né, características dessa crise atual, causas dessa crise atual, tá? Olha aí, ó, atividades econômicas da Grécia, o quadro atual grego, já te falei um pouquinho sobre a Grécia, que falta ali uma atividade industrial mais dinâmica, né? Vem aqui, olha aqui, ó, produtos agropecuários, trigo, milho e cevada, beterraba, azeitona, tomate, vinho, tabaco e azeite. Decorou? Não precisa, né? Não tem necessidade de decorar, não. Agora, é interessante você entender que tem uma série de produtos aqui que são tipicamente produtos de clima temperado, né? No caso, o clima grego ali é clima mediterrâneo, tá? Mas está dentro da faixa temperada. Então, sei lá, maçã, uva, azeitona, isso tudo é típico, né? Já falei uva, já. Isso tudo é típico de países lá, né, do Mediterrâneo, daquela região onde tem um clima temperado. Então vai ter azeite, vai ter produção, né, de vinho, vai ter produção de azeitona, vai ter produção de cevada. Pô, cevada num clima temperado é de ótima qualidade, trigo também. Tanto é que as melhores cervejas do mundo são europeias. Europeias da região de clima temperado, temperado continental ou temperado oceânico, você vai encontrar trigo de altíssima qualidade, né? Cevada de altíssima qualidade, o que, claro, vai criar cervejas de altíssima qualidade. Olha que emoção, olha que maravilha. Sexta-feira, né? É de, ó, tomar um suco de laranja, nada de cervejinha. Vem pra cá então, ó, produtos industrializados. Alimento, tecido, produto químico, produto metal, né? No caso metalúrgica de forma geral, cigarro, mineração e naval. Olha só, não tem nada aqui que seja realmente dinâmico e que abra os olhos de algum consumidor no resto do mundo para ir lá na Grécia, ó, vou comprar porque só a Grécia faz esse negócio, não é? Eles produzem até uma indústria naval que é significativa, tá? Mas assim, não é algo ali que atualmente tem dado um dinamismo para a economia grega, tá? Então, o pessoal pergunta às vezes em sala, pô, mas o que a Grécia tem que fazer para sair da crise? Qual é a saída, né, para acabar com essa crise? Aí eu falo assim, olha, é muito simples. Se eu soubesse, eu vendia essa informação e eu ficava mais rico ainda. Só que não tem como você saber essa informação. Você tem uma série de ações que podem ser feitas para que a Grécia meio que saia dessa dinâmica. Então, é aquilo. A questão do perdão da dívida é um pouco complicado, mas já sairia, né, uma dívida de 300 bilhões das costas gregas. A ideia básica é investir em atividades que vão dar ali algum dinamismo. Claro que já estão pensando em medidas de austeridade, você vai aprender já o que é essas medidas de austeridade, tá? Que são medidas que vão reduzir custos, né,
com questões sociais. É uma forma de enxugar, né, a receita. É uma forma de reduzir os gastos que a Grécia tem. Tá? Isso está sendo aplicado na Europa inteira, medidas de austeridade. Certo? Na própria Alemanha, que consegue segurar nas costas a União Europeia, né? A Angela Merkel, ela vende o tempo todo essa ideia de contenção de gastos, contenção de despesas. Ela está o tempo todo ali, né, focada num controle ali mais de austeridade, tá? Então, por favor, se aparecer para você austeridade, não fica com medo. A palavra é escrota também, você. Mas é uma palavra que remonta à redução, né, de gastos, redução de gastos públicos, tá? Isso seria interessante também se você pensar por um lado. Pô, se o cara gasta pra caramba com funcionalismo público, se o cara gasta pra caramba, né, com armamento, porra, não tem jeito. O cara tem que parar de gastar com esse tipo de atividade, né? Ó, aumento do desemprego, então a questão atual aí, na verdade, o quadro atual grego, claro, também tem desemprego. Pode ir aí? Vem. Olá, seu lindo! Eu sou o mensageiro secreto, eu estou disfarçado. É isso. Ninguém sabe que é um titi. Vou ficar inibido, hein? Vou ficar inibido. Seu lindo? Sim, diga. Eu só vou dar um recado muito importante que... Ricardo Eletro, falei o nome, não podia falar. Você vem cá, você é o Zorro ou a tiazinha? Você... É do Tomate a tiazinha. Aí dá 50 tiazinho. É o Zorro da tiazinha, minha razão. Eu quero fazer aquele outro cabelo que você faz assim, a coisa dá aqui, ó, que é arrumado aqui. Tem que arrumar, cara, porque senão ficar caindo na cara aqui. Meu assolama, um fica assim, né? Seus lindos, semana que vem é aula liberada todos os dias. Acaba de acontecer, decisão recém-tomada. Então, nossos alunos de casa, nossos alunos cadastrados, chama a família para assistir todos os dias. Serão aulões especiais para você melhorar sua preparação para o Enem, ok? E daqui a pouco, Titinho que tá por aí, não sou eu, Titinho vai corrigir redação ao vivo, vai falar sobre o uso da primeira pessoa. Querido, fica com Deus. Tchau, tô indo. Valeu, tchau. Totalmente de grátis, meu filho. Tá pensando o quê? Semana inteirinha de grátis pra você? Se liga aí. Ó, onde é que eu tava? Que a tiazinha me atrapalhou. Ó, aqui. Desemprego, isso. Falta de credibilidade no mercado internacional. Olha que maravilha, não é? Claro, se é um país que está em crise, os caras não vão investir lá. Quem investir lá é perigoso. Investir lá é um pouco complicado, não é? Se eu não tenho uma economia estável, se eu não tenho dinamismo que seja industrial, eu não consigo fazer investimentos produtivos, quanto mais especulativos, né? Investimento produtivo é aquele que você investe numa indústria. É um empresário internacional qualquer que vai lá e investe em alguma atividade, né? O investimento especulativo é quando você investe em empresas, quando você investe em bolsa de valores, quando você investe no mercado de ações, que você tem um lucro rápido, né? A gente chama de hot money. Pô, tô em inglês pra caramba hoje, hein? Ó, vamos que vamos. A dívida grega, falei pra você, 300 bi, merrequinha, 300 bilhões de euros, olha só, 175% do PIB dos caras. Os caras devem o PIB inteiro, eu não sou bom de matemática, tá? Mais 75% do que não tem. Esquece, né? O caso é que eles devem quase 2 vezes o PIB deles inteirinho. Então, você pode falar que sim, olha, é o pior momento econômico da Grécia, tá? Vai rolar, vai sair. A gente tá aqui, né, confiante que vai sair. Ah, deixa eu falar uma coisa, eu não falei, deixa eu voltar aqui. Uma das atividades mais importantes da Grécia é o turismo, né? Aí você pensa, poxa, então eu posso ir para a Grécia agora, não é? Que eu vou pagar menos? De fato vai. No caso, o real também está meio ferrado, né? O euro vai estar ali a 3,60, 3,70. É mais interessante hoje ir lá na Grécia para explorar esse momento de crise que você vê aquelas belezas naturais, né? Então o turismo é algo que tem uma receita interessante. Eu acho que assim, junto com a indústria naval, é uma das principais atividades econômicas lá da Grécia, né? Então é um país que vive bastante desses serviços, no caso do turismo, tá bom? Volta aí então, é a agência de viagem, né? Para você ir lá dar um rolezinho na Grécia, tá? Olha aí, ó, isso. A dívida grega, como eu falei, 175%
do PIB deles. E ó, temos a ascensão do Syriza. Quem é Syriza? Ah, você achou que eu não ia falar de Syriza, né? Você achou que eu não ia falar desse partido de esquerda que entrou lá na Grécia agora, esse ano. O cara que entrou, né? O primeiro-ministro grego é o... O nome grego é difícil, né? Alexis Tsipras. Olha que legal, né? Esse cara é o primeiro-ministro grego. E é esse cara, de fato, que manda. Porque na Grécia você tem o chefe de Estado e o chefe de governo, tá? Então, é como se a gente pegasse o caso do Reino Unido. A gente vai ter a rainha da Inglaterra, que é apenas figurativa, né? Que seria ali o chefe de Estado. O chefe de governo é o cara que vai atuar de fato, tá? Então, Alexis Tsipras é o chefe de governo, enquanto o presidente esqueci o nome do cara. Ptolomeu? Não, é Pitovis Pavlopoulos. Meu irmão, daqui a pouco eu falo, vou lembrar do nome do cara, mas é isso, Pavlopoulos, tá? Depois eu boto aqui. Vai. O primeiro-ministro é o cara que vai, de fato, mandar, né, na política grega. E a gente vai ter aqui um partido de esquerda radical. Isso é um pouquinho complicado no momento atual, né, grego. É isso, Procópios Pavlopoulos. Como? Pavlopoulos, viu? Era aquilo que eu falei. Foi isso que eu falei, não foi? Pavlopoulos. É o presidente, agora aqui não é o figurativo, né? Como se fosse a rainha da Inglaterra. Quem mandei esse cara aqui mesmo. Então, o Tsipras, ele é um político do Syriza, que é um partido de esquerda que não está concordando com as medidas de austeridade, você já aprendeu o que é isso? Com as medidas de austeridade que a União Europeia, que o Banco Central Europeu e que o FMI estão implementando. Porque é assim, eu falei para você o seguinte, pô, para um país sair da crise, ele precisa ter dinheiro. A Grécia não tem, né? Para ter dinheiro, ele pode pegar empréstimo, esse país, qualquer que seja, ele pode pegar empréstimo com o FMI, por exemplo, tá? A questão é, se esse cara não tem credibilidade, já deve quase 200% do PIB, ele não consegue pegar empréstimo. E ele já deve. Então, assim, ele precisa pagar aquela dívida, ao mesmo tempo ele precisa pegar mais empréstimo, ao mesmo tempo ele tem que ser, né, um país que tenha credibilidade, porque os caras querem continuar investindo nesse país. É interessante investir nesse país se ele pagar. Se ele não pagar, não é interessante, né? Então, a Grécia não é um bom pagador, tá? Então, esse governo Syriza, ele é um governo de esquerda, que ele vem... Eu tenho aqui, ó. Depois eu falo disso. Depois eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, sobre... a razão aqui, as ações do Syriza. Vamos voltar. Não, volta. Isso. Porque a gente tem ali, nesse partido de esquerda, propostas que vão tentar negar essas medidas de austeridade, né? Ó, impostos para os mais ricos, que é um tipo de discurso socialista, um tipo de discurso realmente de esquerda, que faz bastante sentido, né? O grande problema é o seguinte, quando você sobretaxa os mais ricos, você tem alguns problemas em relação à saída desse mais rico de lá. Porque quem teoricamente poderia investir, né, grego dentro da Grécia é um empresário grego. Se esse empresário, que é o cara que tem dinheiro, ele está sofrendo, na verdade, com a possibilidade dos impostos para ele, que é rico, aumentar, ele sai. Então é uma faca de dois gumes, né? Uma faca de dois legumes, é uma faca que pode cortar para os dois lados. Pode ser interessante? Pode. Se você pensa nas questões sociais, é interessante. É bem interessante. Pô, o cara que é mais rico paga mais imposto. Mas esse cara mais rico, ele não quer pagar mais imposto. Ele está cagando para a crise, porque ele é o mais rico. Ele não quer, de jeito nenhum, perder grana, né? Só porque ele é o mais rico. Então, economicamente, é um pouco complicado. Socialmente é maneiro pra caramba, mas economicamente é um pouco complicado. O Syriza, então, pede aí, ou na verdade, né, briga para que os mais ricos paguem mais impostos, tá? Redução de gastos militares e aumento do salário mínimo. Como um partido de esquerda, ele preza pelas questões sociais. As medidas de austeridade, elas vão atacar diretamente o povo, a população, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, porque você vai reduzir gastos públicos com essas atividades. E isso, socialmente, não é interessante. Aumentar o salário mínimo seria interessante, né,
na Grécia porque você aumentaria o poder de consumo da galera. E foi aquela história que eu expliquei pra você. Se o poder de consumo aumenta, porra, a economia começa a girar, né? A indústria começa a funcionar e é aquilo tudo que eu falei com você antes, tá? Olha só, aqui uma das propostas, né, é a redução dos gastos militares. Olha aqui o gráfico. Olha a Grécia onde está em 2014, na porcentagem do PIB em gastos militares. Estados Unidos não tem comparativos, né? Os caras gastam aí 4,4% do seu PIB em atividades militares, em armamento, em tecnologia militar, tá? Reino Unido gasta 2,4% do seu PIB, né? A Grécia gasta 2,3%. Não tem nenhuma guerra, né, nesse momento para a Grécia gastar tanta grana com essa atividade. É isso que o pessoal, né, do Syriza tem discutido. Pô, vamos reduzir gasto militar, porque não tem sentido, não faz sentido nenhum você gastar 2,3% do PIB com isso, né? É o que eu falei inicialmente. Ó, os Estados Unidos têm 4,4% do PIB. Pra você ter ideia, em 2010, os caras investiram... Estados Unidos, tá? Esquece a Grécia agora, só para te dar esse exemplo. Estados Unidos investiu 696 bilhões de dólares em armamentos. Isso em 2010. Aí você pensa, caramba, investiu pra caramba. Quem é o segundo colocado? O segundo colocado é a China. Aí você fala, porra, a China vai chegar neles. A China tá ali, ó, tá no pé dos caras, né? Os caras gastaram 696 bilhões. Pô, quanto é que a China deve ter gasto? Tá em segundo lugar, deve ter gasto bastante. Gastou 110 bilhões. Os caras têm 500 bilhões a mais de gasto militar. Tipo, o primeiro lugar tá aqui e a China tá aqui. Então, volta pra cá. Só uma informaçãozinha pra você ficar sabendo, tá bom? Olha aqui. 2,3% do PIB grego é para armamento, é para tecnologia militar, é para investimentos militares. Cara, o Syriza não tá muito errado não, né? Reduzir gasto militar, porra. Porra, não pode falar. É interessante. Ó, olha aqui. Possível calote. Claro que o FMI, ele tem medo da moratória, né? E aí, a gente... Moratória, no caso, é calote. Eu não vou pagar a dívida. Eu devo 300 bilhões, devo, não pago e não vou pagar. Eles prezam ou eles querem o perdão da dívida. É isso que a Grécia quer. Agora, você pensa, pô, o FMI tem um monte de dinheiro, cara. Podia ajudar os caras, podia deixar essa dívida aí pela metade, sei lá, eu podia esquecer essa dívida. Se ele faz isso, ele tem que esquecer a dívida com todo mundo do bloco europeu. Com todos os PIGs que você já esqueceu. Porque eu estou falando da Grécia, que é o pior quadro dentro da Europa. Tem dívida Portugal, tem dívida Irlanda, tem dívida, né, a Itália, todo mundo tem dívida. Não tem como você simplesmente anular a dívida, né, grega. Mesmo que o Syriza, esteja pleiteando isso. Claro que ele vai tentar, né, o Syriza, reajustar a dívida, né? O perdão seria o ideal, mas eles querem um reajuste ali, tá? Em relação aos juros, que todo mundo sabe que os juros do FMI são altíssimos, e eles estão correndo, né, mês após mês, e a dívida só está aumentando. Então, assim, os credores vão pedir medidas de austeridade. É tipo assim, o FMI fala, olha, se você não implementar essas medidas, eu não tenho como acreditar em você. Eu quero acreditar, me ajude a acreditar em você, não é? Então você tem que aplicar essas medidas de austeridade. O Syriza, no caso, o Tsipras, né? Alex Tsipras, ele fez oh meu Deus, uma votação, um referendo ali dentro, né, da Grécia, para perguntar para o povo o seguinte, povo grego, vocês querem essas medidas de austeridade que a União Europeia está implementando? O que o povo falou? Não! Não! Então, assim, criou-se ali um movimento grego contra a União Europeia, apoiando o Syriza, obviamente, porque foi eleito, né? Numa dinâmica de, assim, ir contra as medidas de austeridade, que não tem como dizer que não são necessárias. Eu acho que elas são absurdas em muitos pontos, mas é necessário ter um controle ali. Eu botei os gastos militares como exemplo, tá? Metas rigorosas para o pagamento. O Syriza reclama dessas metas rigorosas para o pagamento. A Grécia já, né, deu um calote aí, que era para pagar uma parcela da dívida,
tá? Isso agora em julho, e ela não pagou. Havia ali o temor, ou havia, né, a possibilidade da Grécia sair da zona do euro. E aí, pô, você pensa, beleza, ela pode sair da zona do euro, ela pode, né, voltar a ter a moeda original da Grécia. Ok. Mas pensa só, se a Grécia é expulsa, dá uma bicuda nela, ó, sai. Se a Grécia é expulsa da zona do euro, temos um problema. Os outros países que estão ali dentro, né, do euro, que estão dentro da União Europeia, eles não vão se sentir mais protegidos como sempre foi. E isso vai criar uma instabilidade. É tipo assim, eu vou decretar a falência do bloco, eu vou tirar a Grécia. Ó, Grécia, você não serve mais pra gente. Isso demonstra o quê? Uma falta de credibilidade no próprio bloco. Pô. Se o bloco é forte o suficiente, se tem a Alemanha, se tem a Inglaterra, se tem a França, que seguram esse pessoal nas costas, que segurem. Essa que é a ideia. Mas a própria Alemanha, a França, né, e a Inglaterra devem pra caramba também. Então, é um quadro bastante complicado, mas para a União Europeia se manter como se manter um bloco coeso, um bloco que tem lá a sua união econômica e monetária, ela precisa manter a Grécia ali dentro. Ela já falou que não vai tirar a Grécia, né? Mas havia esse temor, havia essa possibilidade. Eu sei que você pode ter essa dúvida aí, mas dificilmente a Grécia sai, né, do euro, né? Porque é o que eu falei, você perde a credibilidade do bloco, tá? O Syriza pede mais crédito, obviamente, porque só com crédito o cara consegue investir mais, né? E tentar tirar o país da crise. O perdão da dívida ou uma renegociação, né? A renegociação é mais interessante para os dois lados. O perdão não vai acontecer porque senão todo mundo vai pedir perdão, né? Faz cagada pra cacete, gasta pra caramba e depois você pede perdão e acabou. Não vai ser assim, não tem como, tá? Nega as medidas impostas pelos credores. Falou, não quero FMI, eu não vou instalar essas medidas de austeridade, tá? De jeito nenhum, não quero que meu povo sofra com essas medidas. Ó, aqui. Vamos embora. Acabou? Não, tá acabando. Tá acabando, não, tá. Ainda tem a parte final aqui, calma, ainda tem. Ó, aproximação russa. Isso aqui é um tópicozinho interessante numa dinâmica ou numa visão geopolítica do mundo, tá? A Rússia, ela já se aproximou ali do Syriza, partido de esquerda. A Rússia, historicamente, uma potência socialista, não é? A União Soviética toda, durante a Guerra Fria, buscou, né, a expansão desse modelo socialista, que tem uma preservação das questões sociais, assim como o próprio nome diz, né, que seria uma preocupação com a população. Há uma aproximação russa ali, né, na Grécia. E uma aproximação no que diz respeito a empréstimo. Tipo assim, olha, eu posso ter uma graninha aí, né? E isso é interessante para os BRICS também, porque se você pensar, o Brasil também faz parte dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Que é isso? Olha aqui, essa aproximação russa, ela poderia ser ou poderia vir com um auxílio econômico, o que é geopoliticamente interessante para alguma questão, porque você pensa que é como se fosse um retorno à Guerra Fria, uma Guerra Fria a novos moldes. É uma influência, aquela área, é uma área de influência, né, do FMI, uma área de influência do Banco Central Europeu, e agora se a Rússia está chegando para poder ajudar, pode ser, né, uma discussão, uma questão que pode ser abordada aí, não sei. Isso aí, né, é um contexto geopolítico que remonta à Guerra Fria, tá? A Rússia vai lá, tu quer dinheirinho? 10 bilhões para te ajudar? Toma aí. Agora você me deve, né? E a influência russa começa a atuar ali dentro. Tem o Banco dos BRICS, né? O banco que foi criado aqui no Brasil é o Banco dos BRICS. O Brasil tem dinheiro investido nesse Banco dos BRICS. É interessante por quê? Porque se a Grécia pegar dinheiro emprestado, ela vai ter que pagar. Né? Eu sei que ela não consegue nem pagar o que já deve. É um pouco complicado também, porque ela vai ter que pegar emprestado com esse Banco dos BRICS e vai ter que pagar. O que é interessante é que esse Banco dos BRICS funciona como um FMI. Eu diria que é o FMI dos pobres. E de fato é. Porque o FMI foi criado em 1944, lá em Bretton Woods, logo quando estava acabando a Segunda Guerra Mundial. O FMI é um organismo supranacional. Quem manda nele, é claro, a influência maior é norte-americana. Mas tem vários países que botam dinheiro no FMI para emprestar dinheiro. O Brasil, inclusive. O Brasil não deve mais ao FMI. O Brasil hoje bota dinheiro no FMI e empresta dinheiro para os outros. Então o Brasil ganha dinheiro com os juros desses empréstimos. Olha que legal. Tá vendo? Aí você fala, o Brasil é socialista. O Brasil vai virar Cuba. Vai não, o cara está investindo dessa forma. Então, investir ali seria interessante, mas pode ser um tiro no pé
também no que diz respeito a não pagamento também para a Rússia, tá? Então, meu povo, é isso. Eu acho que deu para você situar-se um pouquinho aí, né, nesse contexto atual grego. Deu para a gente tirar algumas possíveis questões que vão ser abordadas aí. Deu para ver toda a questão atual, ou nem toda, na verdade, grande parte das questões atuais, né, sobre a Grécia, e aquilo que eu falo para você sempre. Eu tento sempre aplicar para você esse assunto atual na geografia ou na história. Em algum momento, ela vai aparecer numa questão para você. Não vou ficar aqui fazendo projeções para o futuro, porque não vai cair isso para você, filho. Ah, porque ela pode fazer isso. Não vai cair para você isso. Né? O que vai cair para você é o que é determinado, o que é lá a razão da crise, né? Porra, como ela chegou nessa crise, o que são medidas de austeridade, o que o Syriza, né, ele pode, nesse momento, fazer para poder tirar o país da crise, porque tem uma dinâmica de esquerda. Então, isso tudo é interessante e pode ser cobrado para você. Tá certo? Meus amores, até a próxima. Não sei quando eu volto, não, mas a gente volta aí. Talvez semana que vem, não sei. Não sei. Tá? Um abração, até mais, um beijo, fui! ProEnem, a preparação que vai além.